estamos aqui. Olha, é um enorme prazer. Estamos iniciando esse percurso aí com o quê, professor? Terceirão da mediação tecnológica. Aí, a professora Tabita, o professor Silvio. Exatamente. Silvio Santos, estou aqui com vocês para a gente dar início a essa jornada, né, professora? Que é a jornada, digamos, principal dessa fase aí do ensino médio, que é onde você tem que manter um foco maior, porque no fim dessa batalha desse ano vai ter o famoso Enem, né, que é o objetivo de tudo. É claro que o que a gente estuda aqui, pessoal, vai te servir para a tua vida, para qualquer processo seletivo aí que você possa participar, que exija esse conhecimento. Mas o nosso foco maior é o Enem, por quê? Porque o Enem ele é a porta aí para uma universidade, para uma formação, né? Então, eu, professor Silvio Santos, professora Tabita, a gente está aqui com vocês para ministrar esse, diga-se de passagem. É bom a gente falar. Eu sei que não é tão simples assim. Biologia tem uns termos complicados, tem muita gente que reclama, né? Porque, isso é difícil de falar, isso é difícil de entender. Mas se você manter o foco, se você tiver aí uma atenção grande em tudo que a gente estiver falando aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir caminhar. E outra, é bom você prestar atenção no início, professora. Por quê? Porque a tendência é piorar. Eu vou ser bem sério com vocês. A tendência é ficar mais difícil. Então, se você não entender o básico, dificilmente você vai entender o nível hard da situação. Entendeu? Então, se liga no passo a passo, vai aprendendo devagarinho, anota tudo. Você não é mais criança, você já está no terceiro ano, né? Você já está a um passo aí da universidade, de uma carreira de formação. Então, anota tudo, tira suas dúvidas, para que quando chegue no final do processo, né, você consiga desenrolar tudo que você não teria conseguido. Então, não use a internet só para rede social, para jogo, Free Fire, essas coisas, isso aí não leva ninguém a nada. Isso aí diverte um pouco, mas o que vai te levar para frente é o estudo. Então, anota tudo, pesquisa na internet também o que você não entender, ou um professor mais perto, né, professora? Um professor que esteja mais perto de você, porque a gente está aqui para te auxiliar, tá bom? Mas o maior esforço tem que partir de você. Galera, então não fique amedrontado, não. Nós estamos juntos, certo? Juntos, aqui eu, prof, juntos e juntos com você. Por quê? Nós queremos, com certeza, compartilhar algumas informações que vão auxiliar vocês aí para o futuro. E a gente espera, né, professor, que seja muito próspero, certo? Na escolha que você fizer profissionalmente. Vamos junto? E para facilitar também o entendimento de tudo aqui, nós temos aqui o nosso professor Vitor, intérprete de Libras aí com a gente. Opa! Né? E eu fiquei sabendo que é João Vitor também, né? Olha aí, o nome do meu filho, então já tem um ponto aí comigo. O cara é fera demais. Uhul. Professor, obrigado, vai estar com a gente nessa jornada aí, tá bom? E vamos lá, professora? Então, na sala de hoje, nós vamos estar falando sobre hereditariedade. Eita, prof, que palavrão, né? Hereditariedade. E aí a gente vai introduzir, tá? Como que era a compreensão do estudo da genética há algum tempo atrás, né? Século XIX, século XVIII, XVII. E vamos falar sobre as primeiras teorias, são várias delas, tá bom? A gente tem que ter o quê? Uma compreensão, uma noção de como se pensava, né? Em relação à genética. Pangênese e também vamos falar sobre a epigênese. Cada uma delas vai trazer uma incorporação de uma compreensão daquele determinado período dentro de um grupo de cientistas da sua época, tá bom? Exatamente. Agora, uma coisa que é importante também, professora, o aluno ter em mente, é que são teorias que muitas vezes vão parecer absurdas, né? Vão soar como, meu Deus, como é que pensavam isso? Exatamente, surreais. Mas vocês entendem o contexto, foi numa época muito remota de conhecimento. Exatamente. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei, né, professora? Então, quer dizer que qualquer conhecimento, naquela época, que tentasse explicar algo, né, que surgisse, por exemplo, de um cientista, de um estudioso do assunto, então aquilo ganhava um certo peso e virava ali meio que uma coisa aceita. Então, essas teorias, como eu falei, podem ser, às vezes,
parecer absurdas, mas dependendo da época, né, elas eram aceitáveis, tá bom? Dentro desse período, a compreensão do que eles tinham de conhecimento, né, as informações que eles tinham da época, eles formulavam as suas teorias, né, as suas especulações a respeito de várias situações, inclusive como é que era a transmissão dessas características, tá bom? Segura aí na telinha, vamos lá? Para a habilidade de hoje, prof, que habilidades nós temos? A gente tem, primeira habilidade, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. A outra habilidade é compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Ok, vamos lá então, introduzindo essa compreensão sobre o estudo da genética, tá bom, galera? Mas, prof, o que é mesmo a genética, hein? Então, olha só, ela é uma área da biologia, certo? Sim, ela é uma área da biologia que vai estudar a hereditariedade, a transmissão dessas características de quem? De pais para os filhos, de um ser que vai gerar um outro ser. Ao longo do tempo, essas características vão sendo transferidas, não é isso? As ideias, né, primárias sobre hereditariedade, elas eram baseadas no senso comum. E olha aqui para mim, o que seria esse senso comum? É aquela ideia que é passada, né, de pai para filho a respeito de uma experiência, de uma situação, tá, que existiu, que ele vivenciou ali e ele acabou passando essa informação de um para o outro. Então, são de observações, experimentações, tá, que são passadas. Aí essa compreensão vai sendo gerada, vai formar aí o senso comum, tá bom? Então vamos lá na nossa... A gente vai chamar agora para vocês uma vinhetinha sobre uma entrevista, tá? Sobre genética. E eu quero que você preste bastante atenção para você sacar como que a genética hoje está sendo trabalhada, como ela está sendo abordada, qual é a importância do estudo da genética, já que nós estamos no terceiro ano, tá bom? Iniciando a nossa unidade 1, tá bom? Então fica ligado aí. Vamos agora falar mais sobre genética. E para esclarecer mais sobre esse assunto, vamos conversar com a professora Ludmila Ronchi, que é do Centro de Biologia da Universidade Federal de Rondônia, UNI, e especialista em genética. Acompanhe. Um geneticista, ele trabalha na área da genética. Então, a genética, ela é um ramo da biologia que envolve estudos na área da herança e da variação. Então, essas análises, elas envolvem genes, cromossomos. Então, nós temos um geneticista clínico, né, que atua na área da medicina, com as doenças. Nós temos o geneticista que atua na área do mergulhamento, né, com raças, espécies, animais, vegetais. E nós temos também aqueles que atuam na área da conservação. São diversos estudos, né? Então, destacando entre eles, na área animal e vegetal, nós temos os avanços na área do melhoramento. Então, em uma área menor, nós conseguimos ter a mesma plantação, o mesmo desempenho de animais, né? Então, isso contribui, a gente não precisa ampliar áreas para ampliar a produção. Essa é uma vantagem da utilização do conhecimento na área da genética. E também na área clínica, né? Então, tratamento de doenças, né? Isso acaba sendo uma contribuição muito grande para a sociedade. Se a gente pensar na situação que nós estamos vivendo hoje, em condição de pandemia, as próprias vacinas, né? Então, nós temos vacinas que utilizam a tecnologia de RNA e isso vem a partir do conhecimento que a gente tem da genética. Os avanços, eles iniciaram há 50 anos atrás, né? Se for para a gente destacar os últimos 3 anos, eu acho que os maiores avanços estão na área clínica.
Então, tratamento de doenças como câncer, entre outras, né, através do silenciamento dos genes, que nós chamamos. Então, é uma forma de terapia, né, utilizando a genética, uma terapia genética que a gente diz. São diversas ferramentas, então entre essas ferramentas envolvem contexto de biologia molecular, né? Nós temos PCR, nós temos enzimas de restrição, então são técnicas, né, que nós desenvolvemos no laboratório e a partir desses trabalhos a gente pode inferir sobre essas diversas áreas que eu citei. Eu me apaixonei por genética na graduação. Antes de cursar a disciplina, tive a oportunidade de conhecer uma professora geneticista numa palestra e já no primeiro período do curso eu comecei a desenvolver meus estudos. E aí dei continuidade, foi nessa área que eu trabalhei o mestrado, o doutorado e logo vim para Rondônia. Então eu tenho 15 anos atuando na área de docência com essa disciplina específica que eu tanto gosto. Eu acho que muitas vezes a disciplina de genética, quando a gente fala para alunos, né, existe uma certa restrição, né? Às vezes a dificuldade por conhecimento que está associado a outra área. Mas eu vejo que é uma área muito importante, então não só para o Enem, mas para a própria vida, para o dia a dia, né, entender as questões que hoje estão na mídia e que fazem parte do nosso cotidiano, né? Eu acho que isso acaba contribuindo. Então, tentar trazer para nós aquele conhecimento que parece longe, né, para a nossa realidade, para as coisas que estão acontecendo, eu acho que isso pode facilitar o entendimento desse conteúdo que às vezes não é tão interessante, né, para alguns. Agora fique com mais explicações em sala de aula. A gente viu quão importantes são as informações passadas a partir da compreensão da genética. Você vai ter várias informações, não só as suas características fenotípicas, né? Não só as características genotípicas, mas você tem também a questão de doenças que são descobertas, muitos avanços, né? Como a entrevista, a professora Ludmila falou ali, desde os anos 50, né? Nós temos aí falando sobre a questão da genética, então isso foi evoluindo e chegou à compreensão do que nós temos hoje. Mas vamos dar uma olhadinha como eram as primeiras ideias, então? Chega lá. Olha lá, gente. Então, as primeiras ideias a respeito da compreensão dessa transmissão de característica era feita a partir de pensadores, né? Chamados filósofos da antiga Grécia, que divergiam aí quanto às explicações a respeito dessa hereditariedade. Vamos ver as primeiras informações, então, que nós temos na nossa aula de hoje sobre esses pensantes, né? Esses homens que paravam ali, dedicavam seu tempo para reflexões sobre vários aspectos da vida. Olha lá, então a gente tem aqui o Alcmeon de Crotona, um discípulo de Pitágoras. Aí a gente lembra, né, que esse Pitágoras foi aquele que criou o teorema de Pitágoras ali na parte da matemática, tá? Mas ele foi um discípulo dele que viveu aí há 500 anos antes de Cristo e acreditava que, prestem atenção, tá? Como o professor Silvinho falou, essa compreensão era a respeito, era um senso comum e era a respeito do que eles tinham de informação da época, tá? Então eles acreditavam que os homens e mulheres tinham sêmen e que este se originava onde? No cérebro. Imagine só, né? Essa era a leitura que eles estavam fazendo na época. Sêmen sendo produzidos tanto pelo homem quanto pela mulher, e esse sêmen era contido no cérebro especificamente. E aí, olha só como é que acontecia a questão da relação do sexo, ou seja, se seria nessa reprodução, se nasceriam homens ou mulheres. Dá uma olhada para a gente ver aí. Vamos lá? Olha só. Segundo, então, Alcmeon, ele dizia que o sexo das crianças era determinado pela preponderância do sêmen de um dos pais. Então, olha só. Se você tem ali o homem e a mulher. Se a mulher
mulher tivesse mais sêmen, o bebê, a criança, seria do sexo feminino. Se o homem tivesse mais sêmen, então aí seria do sexo, a criança seria do sexo masculino. Então vai depender aí, segundo o Alckmin, da quantidade desse sêmen produzido pelas duas pessoas, o sexo masculino e sexo feminino. E essa era a primeira compreensão aí que a gente tem a respeito da questão da transmissão, né, da relação da sexualidade, né? Então vamos lá. Aí a gente tem, Anaxágoras, tá? Postulava que o sêmen ocorria apenas nos homens e continha um protótipo de cada órgão do futuro ser. Então, lá no Alckmin, você tinha duas pessoas com quantidade de sêmen que iria determinar o sexo. Aqui você diz que, o Anaxágoras diz que existiam essa quantidade, né? Um protótipo, ou seja, algo pré-formulado, algo em construção dentro desses seres e dentro dos órgãos, que iria determinar, então, o menino, né? O sexo masculino ou o sexo feminino, tá bom? Não se esqueça, a gente está falando de pensadores que refletiam sobre esse aspecto da transmissão dessas características e levavam em consideração aquilo que eles estavam analisando dentro do seu período, tá bom? Vamos lá? Então, as fêmeas atuariam apenas como receptoras, diferente lá do Alckmin, e nutridoras daquilo que seria o indivíduo pré-formado. Ele propôs também que os meninos eram gerados do lado direito do corpo e as meninas do lado esquerdo. Então, olha só aqui. Segundo Anaxágoras, o indivíduo, né, o homem, tinha esse protótipo. Se esse protótipo estivesse sendo gerado do lado direito, seria masculino. Se fosse do lado direito do organismo dele, seria feminino. Então, olha só as compreensões, né, professor? Como que elas iam sendo analisadas e refletidas a partir do que eles tinham, né, dessas informações. Nada com rigor científico que vai exigindo o processo de evolução da ciência, né, professor? Ok, então vamos lá. Era uma gravidez canhota, né? Podia ser destra ou canhota a gravidez. Não é? Então, nós vamos falar agora sobre a pangênese. A pangênese, olha aqui para mim, ela é a teoria, tá, que ficou até o finalzinho do século XIX, ficou aí sendo considerada, né, pela maioria dos filósofos, dos pensadores da época, tá? E eles acreditavam que existiam no organismo, existiam gêmulas, tanto o homem quanto a mulher estavam produzindo essas gêmulas. E essas gêmulas, elas eram direcionadas para as células germinativas e aí o que acabava acontecendo? Elas se misturavam. Então essa pangênese é a chamada teoria da mistura, né? A herança da mistura, tá? Onde a ideia da transmissão de caracteres herdados que foi pega e adotada em parte, né, pelo Charles Darwin e o Lamarck, né, o da girafinha, né, prof? Exatamente. E o Lamarck, tá? Mas dentro do período que eles vão estudar. Então, essas teorias, essas bases serviram para que as pessoas que foram estudando nos séculos posteriores, elas iam avançando, elas iam se aprofundando, né? E aí chegavam a uma melhor compreensão e diziam, não, ó, até aqui tá certo, e você indo por aqui vai dar errado, ou então tá errado, tá certo? Então as teorias, elas são feitas e elas podem ser derrubadas, de acordo com as informações novas que chegam, tá bom? Seguindo aí, então. Quem que a gente tem? Empédocles, de Acragas, quase não sai, em que ele acreditava que os bebês, né, o sexo dos bebês, era determinado ali pela temperatura, pelo calor. Então, o útero quente vai produzir homens. E o útero frio vai produzir mulheres, tá bom? Concordei muito com esse negócio de útero frio pra cá não, viu? Com mulher não, porque nós somos quente. Mas vamos lá então, tá? Então, podia existir essa situação aí, segundo ele, tá? Que tinha essa questão do útero frio e o útero quente, que aí ia diferenciando, então,
o sexo do bebê, tá? Da criança. Continuando ali, então. Bom, a gente tem Hipócrates de Cos, que ficou conhecido como o pai da medicina. Ele foi o fundador, então, Hipócrates, tá bom? Foi o fundador, então, da pangênese. Cada órgão ou parte desse corpo de um organismo que produzia partículas hereditárias, a qual eles chamavam, circula aí, prof, gêmula, que era transmitida, então, aos descendentes no momento da concepção. Por isso ela chamada de teoria da mistura, né? Ou a herança da mistura, tá bom? Era a compreensão que se tinha aí. Ele foi esse fundador. Várias outras pessoas chegaram e foram somando informações e algumas dessa teoria, algumas situações delas foram descartadas. Mas vamos dar uma olhada que ela é postulada em alguns quesitos muito importantes. Vamos lá? Então, olha só. A gente tem aqui, nesse período da pangênese, da formação das gêmulas, aí a gente está falando de quê? Da hereditariedade, não é isso? Então, existiam essa compreensão de que as informações, as características que eram modificadas no indivíduo, porque a pangênese acreditava que cada organismo, né, o homem e a mulher, essas gêmulas sofriam transformações e essas características transformadas eram passadas, tá? Então, eles acreditavam que essa transmissão era a partir do sangue. E existia um grupo que pensava na questão do homem. No espermatozoide do homem existia esse homúnculo que a gente está representando aí. Esse parece uma agulhinha, professor, pode circular aí. É o homúnculo, é o espermatozoide com o homúnculo, é esse mesmo aí. Então, esse aí é o homúnculo, tá? Então, o espermatozoide, ou o ser pré-formado, estava contido dentro do espermatozoide, certo? E aí, essas duas situações foram criando outras teorias, tá? Então, a gente está saindo da pangênese e entrando na questão da teoria do pré-formismo, que é esse que a gente mostrou o homúnculo para vocês, tá bom? Então, não vão se perder aí, não se confundir. Mas a teoria da transmissão pelo sangue, né, que foi fundamentada ali na pangênese, tem um posicionamento. Vamos dar uma olhada ali? Então, olha só. Segundo essa teoria, o homem passaria suas características pelo sêmen, que é considerado sangue purificado, tá? No caso, quando ele fala sangue, não é só o relacionado ao sistema, né, que nós conhecemos dentro do sistema circulatório, cardiovascular, tá? Mas é considerado o sêmen, é considerado sangue, né? E a mulher, ela transmitia essas características a partir do sangue menstrual, ok? Então, você está aí saindo de uma teoria da gemulação e entrando numa compreensão do pré-formismo, onde você tem o homem, tá? Que contém esse ser pré-formado que a mulher vai receber e vai dar continuidade a esse desenvolvimento desse ser pré-formado, tá bom? Continuando. Ok. Então, a hipótese do homúnculo, né? O ser pré-formado já existiria no espermatozoide e o útero apenas serviria como um local para a maturação ou completar o desenvolvimento, então, desse novo ser. Outros pensadores, né? Outras cientistas surgiram, né? Como a gente está aqui com Charles Darwin e o Jean-Baptiste Lamarck. Eu gosto de falar só pronunciar o nome dele. Então, eles dois, a gente sabe, professor, qual foi a teoria grande, né? O foco aí de Lamarck mesmo? Foi a teoria lá do uso e do desuso, né? Exatamente, a lei dos caracteres, né, adquiridos. Então, só uma coisa interessante, professora. O Lamarck, ele era um dos... Apesar da teoria dele não ser, digamos assim, aceita hoje, né? Mas ela foi a base para Darwin, que é considerado o pai da evolução, né? E o Lamarck, ele não é Lamarck, o nome dele não é, ele tem esse Lamarck por um título que ele recebeu. Então, tem muita gente que conhece ele como Lamarck por esse título, né? É o Cavaleiro de Lamarck. Então, só fica aí uma curiosidade para você ter em mente, né? O nome dele é Jean-Baptiste, né? De Lamarck. Então, ele é muito conhecido com esse nome aí, tá bom? Mas vamos continuando, professora. Vamos lá então, galera. Então, olha só. Essa é a questão da pangênese que traz essa transmissão das características adquiridas, né? Foi pega ali por Lamarck,
para criar a teoria da lei do uso e desuso e da transmissão das características adquiridas, tá? Que hoje a gente sabe que não está mais em voga. Mas também foi a base, como o professor Silvinho falou, para Charles Darwin. Por quê? Ele observou que haviam essas modificações, né, de características que não existiam e passam a existir naquela geração. E aí ele conseguiu fundamentar ainda mais essa compreensão, e aí a gente vai ver que essa pangênese vai ser derrubada mais lá na frente, mas ela serviu de base, com certeza, deu apoio, tá? Para que outros pesquisadores, para outros cientistas estarem abraçando a ideia da explicação sobre essa transmissão, né, das características. Continuando, então. Vamos lá? Então, Aristóteles também deu a sua contribuição, né? Ele escreveu um tratado sobre o desenvolvimento e a hereditariedade dos animais. E no livro... Eita, prof, vamos lá ver se eu sei pronunciar isso aí. Degeneration Animalium. Ele distinguiu 4 tipos de gerações. Quais são essas gerações? A que era gerada espontaneamente, como é que é chamado, prof? Abiogênese. Exatamente. Aí a gente tem o brotamento, que vai acontecer tanto com os vegetais quanto com poríferos, né? E nós temos a reprodução sexuada com e a reprodução sexuada sem cópula, tá bom? Então, o seu fundamento foi baseado aí nessas 3 formas de gerar indivíduos, organismos, ok? Vamos dar continuidade. Sobre a reprodução sexuada, ele acreditava que resultava de uma contribuição diferencial dos sexos. Então, a fêmea fornecia a matéria básica, que constituía e nutria o ser em formação, enquanto o macho fornecia por meio do sêmen a essência, transmitindo a alma. Olha como é que era forte a compreensão deles, né? Transmitia-lhe a alma, fonte da forma e do movimento. Então, se não tivesse o macho, né? Se não tivesse a contribuição dessa partícula almática, né, prof? Não dava rock, tá bom? Então era bem... E ainda tem a situação, desculpe interromper, professor. Sim. Aqui você percebe um certo machismo também, né? Que tipo, o homem aqui, no caso, era que dava o start da vida. Né? A mulher servia como a matéria básica ali, né? Enfim, só para ir... Por que eu estou falando isso? Porque você percebe o contexto onde isso tudo era... Exatamente. Né? Tinha toda essa Hoje influência. A nossa compreensão, né, social é bem diferente, né? Então vamos lá. O médico inglês William Harvey propôs que todo animal se originava de um ovo, em latim, ex ovo omni. E que esse ovo, aí agora a gente vai começar a ramificar novamente. Tá? Lá na pangênese a gente tinha lá a gemulação, aí o pré-formismo daquele homúnculo, e aqui a gente vai começando aí a pensar também nos que eram a favor da geração da vida no ovo ou a geração da vida a partir do espermatozoide. Vamos lá então. E que esse ovo produzido pela fêmea necessitava ser fertilizado pelo sêmen do macho para originar um novo ser. Estou passando aqui, mas vamos embora. Já o botânico inglês Nehemiah Gray, que sugeriu ser o grão de pólen o elemento masculino. Aí a gente está falando aqui já a parte vegetal, né, prof? Exatamente. Na reprodução de plantas com flores e plantas, né, em que ele se baseou ali para estar trabalhando nessa questão da transmissibilidade de características. Então, apoiado pelo botânico alemão Rudolf Jacob, em seu livro De Sexo Plantarum Epístola, hoje eu vou sair com a língua mais destrolada do que tudo. Hoje desenrola, hein, Hoje, vamos lá. No século XVIII, os defensores das ideias originais de Harvey dedicaram-se a explicar como o ovo fertilizado podia originar um novo ser. Então, olha só, a gente está passando aqui várias teorias, compreensões, aquelas que foram bem rudimentares, aquelas que vão começando a chegar na compreensão que nós temos hoje. Mas ainda não chegamos lá não, tá bom? Então acompanha aí, prof, eu vou ter que memorizar esse nome desse povo tudinho. Se liga, a ideia, quando falar epigênese, pangênese, você tem que ter uma ideia do que está se tratando, para quando você vê o enunciado numa questão do Enem, você matar a pau ali, tá? Nomes, o texto ali, né, o contexto, vai aparecer alguma coisa que vai te dar uma noção, mas você tem que ter uma compreensão, porque senão você vai, quem é esse, que teoria é essa, o que está boiando, não pode, tá bom? Continuando ali. E você que está ligado também, professora, os alunos,
dá para perceber que vai começando a ficar normal, né? Vai começando a fazer sentido. Começa com as ideias um pouco absurdas e depois a gente percebe que com a evolução do conhecimento vai normalizando, né? Ok. Então, haviam duas correntes a partir de então para a explicação, né, desse surgimento, dessa transmissão de caracteres. Então, o pré-formismo, que é aquele lá do homúnculo, estava ligado ao espermatozoide, que tinha um ser pré-formado. A epigenética, onde você vai ter a formação da vida a partir do ovo, tá bom? E aí surgem, então, os ovistas e os espermistas, tá? As duas correntes aí. Ó, você vê que quando eles focam para uma determinada parte do que está sendo discutido, aí vão se surgindo ramificações, né, divergências. Eles não vão concordando e vão ramificando, e aí a compreensão vai avançando, tá bom? A partir de todas as informações que surgem. Aí a gente tem, né, professor, questão da introdução do microscópica e pronto. Muita coisa foi esclarecida a partir dessa construção desses aparelhos, né, equipamentos rudimentares da microscopia que auxiliaram e muito para a gente chegar ao que a gente tem hoje. Seguindo. Epigênese, vamos lá. Apesar de Haber ter sugerido a possibilidade de ocorrer epigênese, a teoria epigenética foi proposta formalmente pelo anatomista alemão Caspar Friedrich Rolf, tá? Então, presta atenção nesse Rolf aqui. Presta atenção aqui nesse Rolf, que é justamente o cara que vai dizer assim, não, assim é desse jeito. Ele descreveu a epigenética, mas a ideia original foi lá pelo Harvey, tá bom? Os ovinistas, os espermistas, ok? Segundo, vamos lá. Na sua obra, Teoria Eita, fala aí, prof. Teoria Generationis. Eita, menino! Caspar Friedrich Rolf recuperou a teoria da epigênese, defendida por Aristóteles e William Harvey. Essa teoria se opunha, presta atenção, à teoria tradicional, que sustentava que os organismos já estavam pré-formados. Então, ele tentou, quando ele montou a ideia da epigenética, ele já foi derrubando a teoria do pré-formismo. Presta atenção, a gente tem a pangênese, entre a pangênese e a epigênese, a gente tem o pré-formismo, a teoria do pré-formismo, que é o do homúnculo. Tá bom? Ligou aí, conectou. Meninos inteligentes, né, prof? A gente tem os melhores dos melhores. Com certeza, professora. Vamos lá, então. O trabalho de Caspar Friedrich Rolf consistia em 3 partes. Desenvolvimento das plantas, o desenvolvimento dos animais e as considerações teóricas, que todo trabalho termina com as suas considerações teóricas, né? Vamos seguindo. Então, Rolf pesquisou detalhadamente a metamorfose das plantas. A gente está falando das plantas que tinham flores, né? Destacando que os rudimentos embrionários das folhas são basicamente similares aos das partes da flor e que os rudimentos de ambos derivam de um tecido essencial indiferenciado. Então, o que ele estava falando aqui? Que a origem de uma estrutura de outra estrutura nesse mesmo organismo, nesse mesmo vegetal, tinham similaridades, tá? E aí foi com que ele foi começando a construir essa teoria para essa transmissão aí, tá bom? Seguindo. O estudo do desenvolvimento vegetal levou Wolff à sua premissa fundamental. Qual é, prof? Pontua aí para nós. Tanto nos animais como nas plantas, o desenvolvimento procede por diferenciação gradual e de um material original homogêneo, tá? Vamos lá, gente. A prova da epigênese animal foi obtida por Wolff nos seus primeiros experimentos com embriões de galinha, onde demonstrou que os vasos sanguíneos estavam presentes desde o início. Ele demonstrou que os órgãos dos animais que formavam o dobramento em tubos de capas homogêneas antecipou então a compreensão do estudo dos folhetos embrionários. Então, ele conseguiu observar que tanto nos animais quanto nas plantas existia uma similaridade no desenvolvimento de tecidos. E aí, embriologicamente, ele já foi fazendo as suas inferências. E a gente sabe que a gente tem os folhetos embrionários que vão originar cada parte do desenvolvimento do nosso organismo, né? E aí a gente entra naquela compreensão da gastrulação, da organogênese, não é, prof? Que é a pegada ali que você viu ali no primeiro ano, tá bom? Seguindo. A descoberta foi o
foco maior, né, gente? A partir, então, da descoberta do espermatozoide, aí como é que foi que eles descobriram isso, né? Eles conseguiram perceber que existiam, então, células independentes, células masculinas, espermatozoide, célula feminina, o óvulo, e que ocorria um processo de junção. Essa junção dava origem à, circulei para nós, prof, fecundação. Ali embaixo, fecundação. Aê, tá bom? Então, a partir daí, você já tem agora o desenvolvimento. Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek, ele foi muito importante, tá? Porque ele, observando esses espermatozoides, ele percebia aí alguma estrutura interna, tá bom? E aí ele conseguiu caracterizar alguns que ele batizou ali como o homúnculo, tá? E o Rutherford Albert von, ele, a partir do isolamento dos testículos, percebeu assim, não, ó, dentro dos testículos existe uma estrutura, e essa estrutura é celular e é chamada de espermatozoide. E aí fechou com o Diógenes Porte, que conseguiu realmente fazer essas inferências de que os óvulos, né, liberados pelas fêmeas das rãs eram fecundados, então, pelos machos, tá bom? E aí a gente tem toda a compreensão do folículo ovariano para a liberação do quê? Do óvulo. A gente saiu daquela ideia lá ovistas e espermistas, passando agora para a gente a compreensão que nós temos hoje. Tá bom, galera? Fala aí, prof. É isso aí, pessoal. Secou a garganta. Então vocês viram aí que é bastante informação. Isso é só a parte introdutória também para você. O Enem vai te cobrar isso? Dificilmente. Mas é importante você saber onde você está pisando, da onde vem tudo que a gente vai discorrer, porque isso aqui é uma base muito forte, porque você precisa saber até o fim aí do terceiro ano. Tá bom, pessoal? Vamos para o nosso resumo, né, prof? Vamos lá. Ver o que a gente viu na aula de hoje. Fica ligadinho aí.